Olá, tudo bem? É uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nesse processo de crescimento, né? Nesse projeto que nós estamos aí, né? Para que vocês possam entender. Hoje vamos falar de hemograma, que é um exame que tem acesso a todos os profissionais de saúde, ao médico, ao fisioterapeuta, ao enfermeiro, ao nutricionista, ao técnico de enfermagem, ao farmacêutico, ao biólogo, ao biomédico, profissionais de um modo geral da saúde, né? E essa aula de hemograma vai ser dividida em 3 momentos. Primeiro, nós vamos falar do eritograma, que são os glóbulos vermelhos. No próximo vídeo, nós vamos falar do leucograma. E no último vídeo, da plaquetograma, né? Leucócitos, que são as células brancas, e as plaquetas, que são fragmentos, frações celulares, num processo de hemostasia e homeostasia do nosso organismo. Hoje nós iremos falar sobre eritograma, os glóbulos vermelhos. Vamos lá, vem comigo. Bom, gente, o eritograma ele faz parte do hemograma e é muito importante você entender o eritograma para que você possa concluir um raciocínio baseado em cima da clínica. Por exemplo, o paciente está anêmico, existe uma anemia, qual é a classificação dessa anemia, né? Como é que nós vamos poder classificar essa anemia? Ele não tem uma anemia, ele tem uma policitemia. É uma policitemia que esse paciente tem. Então, gente, é muito importante entender esse processo inicial do eritograma. Muito bem. Nessa próxima lâmina, vocês estão vendo aí os valores normais, né, do eritograma. O que é importante a gente entender? Primeiro, as hemácias, número de glóbulos, né? Isso aí é em milhões por milímetro cúbico. Você entender a hemoglobina, que é uma proteína portoporfirina de acoplagem quaternária do oxigênio e do gás carbônico. Isso é importante você entender. A hemoglobina, ela também é fundamental dentro desse processo de equilíbrio dos glóbulos vermelhos. Isso é fundamental. E o hematócrito. Nós vamos também estar discutindo o hematócrito, que é a concentração em percentual de proteínas pigmentadas na hemácia. Logo depois nós vamos ver o VGM, o volume globular médio, o HGM, que é a hemoglobina globular média, e a CHGM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média. No final, vamos olhar o RDW, que também é muito importante dentro desse processo. Bom, gente, nós vamos então falar sobre a hemoglobina. E aí aparece na sua telinha uma tabela. Essa tabela mostra para vocês coisas muito importantes, que são os indivíduos e os valores de referência. Então, por exemplo, o RN, percebam, 13,5 a 19,5 de hemoglobina. As mulheres, de um modo geral, 12 a 15,5 de hemoglobina. E os homens têm um pouquinho mais de hemoglobina, 13,5 a 17,5. Percebam também que quanto mais a criança tiver idade, essa tendência da hemoglobina, depois de RN, claro, é aumentar. E a gestante, 11,5 a 15,5, será a concentração de hemoglobina, né, que é a proteína portoporfirina. Lembram que eu falei disso? Então, é exatamente isso. Essa tabelinha é importante para vocês com os valores de referências normais. Bom, gente, então nós estamos aí, baseado na hemoglobina, diante de uma interrogação. O paciente está anêmico?
existe uma anemia nesse paciente, então surge essa tabela mostrando para vocês o seguinte. A anemia discreta, você vai ter um valor de 10 gramas diluído de hemoglobina. Na anemia moderada, é de 10 gramas a 7 gramas. E a anemia acentuada, que muitas das vezes você pode entender como um fator crítico, isso mesmo, um fator crítico, a anemia acentuada, ela também é chamada de fator crítico abaixo de 7 gramas diluído. Isso é importantíssimo você entender essa dinâmica. Então, gente, nós estamos chegando aí num questionamento. O que é hematócrito? Né? O que é hematócrito? Vocês estão vendo aí na telinha de vocês que o hematócrito é a concentração de glóbulos, né? Concentração em percentual de glóbulos em relação à quantidade de sangue. Isso aí é em percentual. Isso é muito importante que vocês entendam esse processo. Nessa segunda lâmina, vocês estão vendo os valores, né, do hematócrito do ser humano, os valores de referência do hematócrito. Na mulher, de 37 a 42. E aí eu digo para vocês que abaixo desse 37 você pode considerar uma anemia. Acima desse 42 você pode considerar uma policitemia. Nos homens, 40 a 45. Abaixo de 40, anemia. Acima de 45 é uma policitemia. Então, é muito importante que vocês entendam esse processo do hematócrito para entender se o doente, né, tem uma anemia ou se tem uma policitemia. E, por final, nós vamos olhar as hemácias em milhões por milímetro cúbico. E, aparecendo aí na telinha de vocês, né, a referência de 4,5 a 6 milhões por milímetros cúbicos. É a quantidade de hemácias presente no sangue. Bom, então, daí para frente, nós vamos observar 4 fatores. O VCM ou VGM, né? O VCM é o volume corpuscular médio, que fala a favor do tamanho, né, do tamanho da hemácia, se ela é grande, se ela está grande, se ela está normal, se ela está pequena. E aí aparece para vocês na telinha, né, o VCM e logo depois os valores normais do VGM, VCM ou VGM, que é o volume corpuscular médio ou globular médio, o HCM, que é a hemácia, né, é a globular média, e aí também vocês estão vendo os valores, o CHCM ou GM, que é a concentração de hemoglobina globular média ou corpuscular média, e o RDW, que fala a favor da morfologia do citoesqueleto. Nós daqui a pouco vamos estar falando disso. Muito importante, vamos começar então a falar do VGM, ou VCM, que é o volume globular médio ou corpuscular médio. Isso vai determinar o tamanho, né, dos nossos glóbulos. Bom, essa primeira lâmina, eu mostro para vocês uma lâmina onde eu tenho a hemácia normocítica, uma normocitose. Ou seja, esse paciente, ele tem o tamanho de sua hemácia normal. Logo depois, eu estou mostrando aí para vocês outra lâmina, aonde aí então eu tenho uma microcitose, ou seja, as hemácias são microcíticas, são pequenas, são menores que as normais, ela diminuiu de tamanho. E por último, mostro aí para vocês as hemácias aumentadas, chamadas de macrocíticas ou macrocitose. Isso fala a favor do tamanho, né, das células
que nós iremos avaliar. E onde é que eu vou ver isso, Luiz? Lá naquele slide que eu mostrei para vocês essa tabela, VGM, HCM ou HGM, naquela tabelinha ali. Tudo bem? Logo depois, nós vamos olhar a hemoglobina globular média ou corpuscular média. E o que elas vão estar nos informando? Então, estão aí na sua tela, a primeira lâmina, chamada de hemácias normocrômicas. O que é isso, Luiz? A pigmentação de hemoglobina, né, nas hemácias, elas estão normais. Não há nenhuma alteração. Logo depois eu mostro aí para vocês uma lâmina aonde eu tenho a pigmentação baixa, hipocrômica, diminuição de quantidade de hemoglobina pigmentada nas hemácias. O importante que vocês entendam é o seguinte: não existe essa coisa da hipercromia. Não existe hipercromia, só existe hipocromia. Volta aí então a lâmina para vocês da hipocromia. Estão vendo aí? Na hipercromia, só existe uma situação que a esfinocitose, ela aparece uma hipercromia, mas não é o aumento da concentração de hemoglobina nas hemácias, porque isso a hemácia não vai conseguir, mas é a diminuição das áreas aonde você tem a concentração das hemoglobinas. Tudo bem aí? Então, vamos para a nossa classificação de anemia. Subindo aí, então, a primeira lâmina para vocês, vamos devagar. Então, vocês estão aí olhando, né, que no eritograma eu posso ter anemias microcítica e hipocrômicas. Eu posso ter ela normocítica e normocrômicas. Ou eu posso ter as macrocíticas. Percebam que isso é muito importante para vocês, que eu posso ter ela macrocítica, mas não necessariamente ela vai estar hipercrômica, porque isso aí não acontece. Então, voltando aí para as anemias, vamos classificar segundo a sua morfologia. Subindo aí a primeira lâmina, então eu tenho as microcíticas e hipocrômicas. Elas são subdivididas em hemolíticas e não hemolíticas. Vamos seguir, né? As normocíticas e normocrômicas não hemolíticas, nós podemos citar, por exemplo, né, as doenças endócrinas, como hipertireoidismo e as doenças renais. Na questão da medula óssea, nós poderíamos olhar para as leucemias e as doenças crônicas, como, por exemplo, o déficit de ferro, as ferroprivas. Bom, logo depois, as macrocíticas. Nas macrocíticas, nós vamos ter as megaloblásticas, né, e não megaloblásticas. Nas megaloblásticas, nós vamos ter elas por carência de ácido fólico ou de vitamina B12. E as não megaloblásticas, por uma questão de álcool ou doenças hepáticas. Interessante também dizer para vocês a respeito, né, do RDW, o que vai determinar a anisocitose. O que é a anisocitose? A anisocitose é uma deformidade da célula. Então, por exemplo, os valores de normalidade, eles estão aí, entre 11,5 a 15. Se essa célula estiver acima de 15, por exemplo, ela pode ser uma estrutura ceifante,
como, por exemplo, a anemia falciforme. Gostaram desse vídeo? É um vídeo curto, claro, esse assunto ainda é um assunto para mais, tempo, mas vamos ficar por aqui. Próximo vídeo, leucograma. Fiquem com a gente, boa sorte, fiquem com Deus, tamo juntos!